Nesse primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu segurar uma taxa de aprovação na faixa dos 30%. Esse número ficou mais ou menos estável quando a gente olha esses primeiros 11, 12 meses de mandato. Significa que ele tem ali um apoio de mais ou menos 1/3 da população. Essa popularidade dele chegou a cair ali no segundo semestre, mas os números de recuperação da economia, que já dão ali uns sinais de que a atividade está melhorando bem aos poucos, ajudaram um pouco ele a refrear essa queda de popularidade, essa queda de aprovação. Hoje é terça-feira, o Sem Política está começando, em novo horário, agora às 8 da noite, para explicar o que esses números significam e como deve ser o futuro do governo Jair Bolsonaro. Vem comigo! Bom, antes de começar, eu vou ter que pedir para Miriam e para Ellen chamarem o Faustão, porque eu errei. No programa passado, quando eu estava falando sobre o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, eu disse que existia ali uma medida que determinaria a prisão imediata de quem fosse condenado pelo Tribunal do Júri. Até aí, tudo certo. Mas eu disse que o Tribunal do Júri tem a competência de julgar crimes hediondos. Não é verdade, não é nada disso. O Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida, que incluem aí sim os assassinatos. Mas, enfim, fica aí essa retificação. Agora a gente pode voltar para o assunto do programa de hoje, que é essa última pesquisa do Datafolha, que foi divulgada no fim de semana, sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro à aprovação ao governo. Nesse primeiro ano de mandato, a gente conseguiu ver ali uma cristalização, de certa maneira, de uma divisão no eleitorado, na população de maneira geral, em relação a como eles enxergam a atuação do governo. Fala-se muito que existe aí uma divisão em 3/3, e é verdade, os números comprovam isso. Tem mais ou menos 1/3 que aprova o governo, que apoia o governo, tem 1/3 que acha o governo ruim e tem 1/3 que acha o governo regular, nem bom nem ruim. Se todas as pesquisas que foram feitas ao longo desse ano fossem um filme completo, no final das contas a gente ia chegar à conclusão de que, de fato, existe aí uma divisão mais ou menos consolidada. A história está contada mais ou menos dessa maneira nesse primeiro ano. Não significa que não tenham ocorrido algumas variações. Em agosto, por exemplo, houve um pico de impopularidade do Jair Bolsonaro. Ele chegou a ter, naquela época, 38% do eleitorado que considerava o governo ruim ou péssimo. Esse número era considerado alto, né? Não é exatamente, não chega a metade da população, mas se a gente levar em conta toda a exposição que o governo tem, todo o poder que um governo federal, um presidente da República, recém-eleito, com mais de 50% dos votos válidos, tem nas mãos, esse número, uma reprovação de 38%, é considerada alta, e uma aprovação na faixa dos 30%, que é o que a gente tem ao longo de todo esse ano, também não é considerada alta, é considerada ali regular para baixo, na verdade. Então, a história que foi contada ao longo desse primeiro ano foi essa. O que a gente viu agora nessa última pesquisa da Datafolha é que houve um refluxo. Ficou muita gente pensando, depois dessa pesquisa de agosto, que mostrou uma piora dos números do Bolsonaro, se essa onda de insatisfação ia continuar, se ia ter uma curva ascendente da impopularidade e, por consequência, uma queda na popularidade do Bolsonaro que ia se manter, ia ser traçada essa linha ainda com uma tendência de piora dos números dele. Não foi o que aconteceu nessa pesquisa do Datafolha, realizada agora no início de dezembro e divulgada a partir de domingo pelo jornal Folha de São Paulo. O Bolsonaro, na pesquisa anterior ali de agosto, tinha 29% de eleitores que consideravam o governo ótimo ou bom. Agora, esse número passou para 30%. Tá, enfim, mais ou menos ali no mesmo patamar. Mas aquele número de 38% de ruim e péssimo, que eram os eleitores que reprovavam o governo de certa maneira, esse número baixou para 36%. Esses números, essas variações, estão mais ou menos ali na margem de erro, estão no limite da margem de erro, principalmente esse ponto da avaliação negativa. Significa o quê? Significa que a gente só pode dizer que houve ali uma estabilização dos números, ou que parou de piorar de certa maneira, ou não piorou mais. Não dá para dizer que melhorou necessariamente. A gente falou já num programa recente sobre pesquisas eleitorais e pesquisas de avaliação de governo. Eu expliquei como funcionam as margens de erro, como funciona a metodologia, como as pessoas são entrevistadas. Se você quiser entender melhor como funciona isso, eu recomendo que você assista a esse programa também. E o que aconteceu exatamente, então, para frear esse aumento de impopularidade que estava acontecendo ali, que tinha sido registrado no segundo semestre? Bom, a principal motivação para isso, que foi apontada pelos analistas, é a melhora da economia. Bom, a gente tem, por enquanto, só sinais ainda
pequenos, discretos, de uma recuperação ainda lenta da economia. A gente passou por uma recessão que começou ali a partir de 2014, 2015, né? Os primeiros sinais de piora da economia começaram ali mais ou menos em 2015. As coisas começaram a se estabilizar por volta de 2017, 2018. Em 2019, agora as coisas estão apontando ainda de novo para uma melhora muito discreta dos números. Os analistas olham para o crescimento da economia, eles mudaram um pouco a projeção. Tinha um otimismo quando o Jair Bolsonaro assumiu o poder, os analistas de mercado financeiro principalmente, os analistas que olham para os números da economia, achavam que o Brasil ia crescer, enfim, um volume robusto nesse ano de 2019, nesse primeiro ano, porque eles consideravam que as reformas econômicas iam melhorar a confiança dos investidores, iam trazer mais dinheiro para o Brasil, iam aumentar os investimentos em obras, infraestrutura, etc, etc. Mas não foi o que aconteceu. Houve ali, ao longo desse primeiro ano, também uma piora nessa projeção de crescimento da economia, e as coisas agora voltaram a melhorar um pouquinho, né? A projeção de crescimento do PIB para esse ano é de 1,2%. É pouquinho, parece muito pouco, mas comparando com o que a gente tinha nesse período de recessão, é óbvio que isso está apontando para dias melhores do que eram aqueles. A população vai percebendo isso ao longo do tempo. A gente não está vendo ainda um grande crescimento, a gente ainda não está vendo uma melhora nos índices de desemprego, mas a população vai percebendo aos poucos alguns índices, alguns indicadores de que as coisas podem melhorar. É confuso, às vezes, a gente olhar isso, porque a gente vê o dólar nas alturas, alguns preços subindo muito, como é o caso do preço da carne, provocado principalmente pelo aumento da importação de carne do Brasil pela China. Mas são questões pontuais que ainda demoram, às vezes, para ter um efeito prático na percepção geral que a população tem sobre a atividade econômica. Hoje, 43% da população, segundo o Datafolha, acha que a economia vai melhorar nos próximos meses. Esse índice era de 40% lá em agosto. Então, aqui a gente consegue ver uma pequena melhora, mas ainda assim é uma melhora. Essa questão sobre a economia, ela não necessariamente está ligada ao que as pessoas estão vivendo hoje. Se a pessoa vai no supermercado e acha tudo caro, ou o salário também não consegue ainda pagar todas as contas no fim do mês, a pessoa realmente ela fica desanimada, fica insatisfeita. Mas o importante nesse quesito de avaliação da atividade do governo, por exemplo, é como as pessoas enxergam as perspectivas de um futuro próximo. Ali, em geral, a gente olha para um número que, como as pessoas acreditam que a economia vai estar nos próximos 6 meses. E é isso, esse ponteiro que mexeu um pouquinho, e a avaliação é de que isso ajudou a frear essa queda da popularidade do Bolsonaro. Isso não significa necessariamente que essa expectativa em relação à economia vai fazer com que a popularidade do Bolsonaro comece a bombar de uma hora para outra. Um dos pontos muito importantes em relação a essa maneira como a economia se reflete na avaliação sobre o governo é principalmente a questão do emprego, como eu disse. E a questão do emprego ela é especialmente sensível para a população de mais baixa renda, que foi quem sofreu mais durante a recessão. Muitos empregos ali de baixa qualificação acabaram sendo fechados e não foram repostos. A gente ainda tem 12 milhões de desempregados no Brasil e muitos empregos que foram criados, principalmente nas regiões mais pobres, nas camadas mais pobres da população, são ocupações informais, que não têm acesso a muitos direitos, os salários, em geral, são mais baixos ou não têm muita estabilidade. Isso ainda, então, gera necessariamente, principalmente nessas faixas de renda, um pessimismo, ou pelo menos não existe esse otimismo que se vê em outros segmentos da sociedade. E aí tem um recorte interessante dessa pesquisa do Datafolha, que é exatamente a diferença de avaliação do governo entre os mais ricos e os mais pobres. Se a gente olhar especificamente o grupo da população que tem renda familiar de até 2 salários mínimos por mês, a avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro é de 22%. Isso significa que 22% desse grupo acredita que o governo é ótimo ou bom. Em comparação, nas faixas mais ricas da população, que é quem ganha de 5 a 10 salários mínimos ou mais de 10 salários mínimos, essa avaliação positiva está acima dos 40%. Então, veja bem, é quase o dobro a avaliação positiva que se tem entre os mais ricos e do que entre os mais pobres. A avaliação negativa se reflete mais ou menos da mesma maneira. Entre os mais pobres, aqueles que ganham até 2 salários mínimos de renda familiar por mês, 43% consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Esse índice de avaliação negativa fica na faixa dos 30% entre os mais ricos, nas camadas mais ricas da população. De novo, não significa que as coisas vão ficar assim, desenhadas dessa maneira para sempre. Existem fatos que acontecem ao longo de um governo que acabam mexendo um pouco nesses números. Foi o que aconteceu em agosto. Como eu disse, quando houve aquele pico de impopularidade do Bolsonaro,
que quase 40% da população achava que o governo era ruim ou péssimo. Isso aconteceu, segundo os analistas, e segundo especificamente o diretor-geral do Datafolha, o Mauro Paulino, por causa da crise das queimadas na Amazônia. Aquilo teve uma projeção muito grande, ocupou muito tempo do noticiário. O presidente Jair Bolsonaro adotou uma postura de embate, principalmente em relação a ONGs, a líderes internacionais. Enfim, havia uma percepção, um certo mau humor da população em relação à atuação do governo diante daquele problema. E aí, esse foi um dos motivos pelos quais houve esse aumento da impopularidade do Bolsonaro naquele momento. E é por isso exatamente que a gente considera que houve um refluxo, que houve um freio a esse movimento. Porque, ok, a crise passou naquele momento, mas não houve um motivo para fazer com que a população considerasse que o governo está melhorando. O que acontece exatamente? Por que o governo conseguiu ali estabilizar ou consolidar, talvez, essa faixa de 30% de aprovação? Existe ali uma questão da mensagem que o governo passa, de valores conservadores, de valores liberais na economia. Isso acaba cristalizando um pouco o apoio de um eleitorado que não enxerga outros personagens que ajam dessa mesma maneira, que defendam esses mesmos valores. Então, o Bolsonaro ele conseguiu consolidar uma marca. Essa é a história que a gente consegue contar, por enquanto, pelo menos nesse primeiro ano de governo. A gente não sabe como vão ser os anos seguintes. É óbvio que vai depender muito da economia, do emprego, de como a população de baixa renda, que é muito numerosa no Brasil, vai entender o desempenho do governo. Se a gente olhar também os números da classe média, né, na verdade não é a classe média exatamente como a gente conhece, mas é uma faixa intermediária de renda, que ganha ali de 2 a 5 salários mínimos de renda familiar por mês, esse grupo tem um apoio ali ao Bolsonaro, consegue enxergar pontos positivos no desempenho do governo. Então, talvez o comportamento dessa classe e talvez o comportamento do governo em relação a esse segmento da sociedade pode ser um ponto-chave sobre o desempenho e a avaliação que a população vai ter do governo Jair Bolsonaro pelos próximos 3 anos. Essa pesquisa do Datafolha também mediu a popularidade, a aprovação, na verdade, ao trabalho de alguns ministros do governo Bolsonaro. E, óbvio, a imagem mais forte, como era de se esperar, é do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Moro é conhecido por 93% da população, ou seja, o Datafolha vai lá e pergunta para o entrevistado se você conhece o ministro tal, o ministro tal, o ministro tal. O Sérgio Moro é conhecido por 93%, quase todo mundo, é um número bastante alto. Desses entrevistados que dizem conhecer ele, 53% consideram o trabalho ótimo ou bom e 21% consideram o trabalho ruim ou péssimo. Só para comparar, então, para a gente botar os números em perspectiva, o Moro tem essa aprovação de 53% e o Bolsonaro está com uma aprovação de 30%. É bem mais alta a popularidade do Moro do que a popularidade do Bolsonaro. Esse número de aprovação ao trabalho do Moro, ele vem muito mais de um capital que ele acumulou ao longo do trabalho dele como juiz, como principal juiz da Lava Jato, trabalhando lá em Curitiba, sendo o autor da sentença, o condutor do processo que levou à condenação e à prisão do ex-presidente Lula. Enfim, ele ficou muito marcado, a imagem dele foi muito fortalecida, principalmente antes de ele entrar no governo, até porque logo no início, ali em abril, esse índice de popularidade dele era de 63%, agora é de 53%. Aconteceram, ao longo desse ano, alguns fatos que podem ter ajudado a degradar um pouquinho ali essa popularidade do Moro, apesar de ainda estar muito alta. Ele teve dificuldade para fazer avançar os projetos de interesse dele no Congresso, ali no trabalho político. Foi o que aconteceu no pacote anticrime, como a gente falou no último programa. Também teve a decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após condenação em segunda instância, que levou à soltura do ex-presidente Lula e jogou na arena política um dos principais antagonistas políticos do Sérgio Moro, né? O Lula saiu fazendo críticas muito pesadas ao ex-juiz, né? O juiz que condenou ele. Então, óbvio que isso acaba também gerando algum desgaste. E, por fim, tem o grande episódio, um dos grandes episódios do ano, que foi o vazamento daquelas mensagens trocadas pela força-tarefa da Lava Jato, especificamente algumas mensagens entre o Deltan Dallagnol, procurador, e o Sérgio Moro. Isso também gerou desgastes, levantou dúvidas sobre a atuação, questionamentos em relação à atuação do Sérgio Moro como juiz, a imparcialidade dele como juiz. O fato é que esse número ainda bem alto, de 53% de aprovação, turbina os sonhos de quem quer ver o Sérgio Moro candidato a alguma coisa, principalmente talvez candidato a presidente já em 2022. Ele tem dito que não pensa nisso, que não quer tratar desse assunto, mas naturalmente ele aí acumulou uma força, acumulou um potencial político que ele pode explorar sim se quiser, seja aliado ao governo Jair Bolsonaro, aliado a uma candidatura à reeleição do Jair Bolsonaro, ou, se ele quiser, talvez
traçar um voo solo para ele. Tem um outro número que vale a pena chamar a atenção, que é a popularidade de outra ministra, a ministra Damares Alves, que é a ministra dos Direitos Humanos, da Mulher e da Família. Entre as pessoas que dizem conhecer a Damares, 43% dizem que o trabalho dela é ótimo ou bom. Esse número surpreendeu algumas pessoas, porque ela ficou à frente, inclusive, do ministro Paulo Guedes, que é um ministro conhecido, que é um ministro que recebe alguns elogios em alguns segmentos da população. A Damares conseguiu ser mais popular que ele, de certa maneira, apesar de ser menos conhecida. E se a gente for olhar os dados, os números que mostram essa aprovação a Damares, esses números estão concentrados um pouco ali na população de renda um pouco mais baixa. Ela não é tão popular entre os ricos, ela é mais popular entre os mais pobres. É uma diferença que existe na composição desses apoiadores, digamos assim, dela para os ministros Paulo Guedes e para o ministro Sérgio Moro, inclusive. Para o Bolsonaro, agora, a partir do ano que vem, o importante vai ser ver se essa recuperação da economia, que ainda está lenta, vai conseguir sustentar os índices de popularidade dele e talvez até fazer com que ele avance, ele quebre essa barreira dos 30%, essa barreira de 1/3. Enfim, vai depender muito das circunstâncias e da própria atuação do governo, naturalmente. Por hoje, o Sem Politiquês fica por aqui. Eu estou de volta de novo na próxima terça-feira, às 8 da noite agora. Não esquece de clicar no sininho e ativar as notificações para ser avisado quando tiver um programa novo no ar. Até a próxima!